Bom dia! Começando mais uma semana, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Oi, Noemi! Bom dia! Como é que tá meu áudio, minha imagem aí? Sempre conferindo aqui no início para fluir legal o nosso bate-papo. Tá legal o sinal, imagem, áudio? Quem já estiver comigo ao vivo, por gentileza, aquele feedback. Vamos falar hoje sobre os dilemas. Na verdade, nós vamos falar aí como resolver os problemas, né? Como que eles se desenham, as consequências e, claro, que o tema sobre os dilemas não poderia ficar de fora, porque nasce um dilema, nasce um problema. Então vamos explorar bastante hoje esse tema. Noemi falou que está ótimo o áudio, beleza, legal. Vamos lá então. Muito bom. Começando mais uma semana aqui. Prazer estar com vocês aqui, começando a semana com mais um bate-papo. Gratidão sempre aí a todos pelo carinho, pelo prestígio que nos encontra. Seja você que está comigo ao vivo, seja você que está aqui na gravação também. Tá? Fique à vontade de deixar aqui suas perguntas. Quem está ao vivo comigo pode deixar as perguntas aqui no chat. E quem estiver assistindo a gravação, fique à vontade de deixar nos comentários aí a sua dúvida, a sua pergunta, qual que é o seu dilema, tá? Quem quiser trazer exemplos aqui também para explorar, que eu busco trazer sempre por vários ângulos, né? Tanto uma análise aqui de uma parte mais técnica, mais prática, e também podemos trazer uma análise aqui em cima de exemplos para poder ficar mais palpável para vocês aí, o raciocínio aplicado no dia a dia para vocês entenderem. Então eu sempre busco trazer exemplos aqui para ilustrar, busco trazer algumas narrativas mais comuns, mas quando vocês trazem as questões de vocês, eu consigo ser mais específico, mais direto e talvez ilustrar até melhor ainda os exemplos, tá? Então fiquem à vontade aí, trazer as perguntas. O Despertar Consciente, a proposta é justamente essa, trazer aqui conteúdo para vocês sobre o que está por trás da natureza das nossas escolhas. Então é o momento onde eu estou à disposição de vocês aqui, então não tem uma sequência exata. Claro que eu preparo sempre os conteúdos aqui numa linha de raciocínio a ser desenvolvida com vocês, mas não é num formato linear. Então eu busco, claro que todos os encontros eles se conectam com os outros assuntos, mas eu gosto de trazer de uma forma fragmentada para que todos vocês consigam acompanhar e tenham a liberdade nos intervalos dos encontros enviar sua sugestão de tema, sua dúvida, sua pergunta, para que eu vou explorando melhor cada dúvida, cada questão que vocês gostariam que eu explorasse para facilitar a caminhada no dia a dia, porque eu sei a dificuldade que vocês passam, né? Tanto como terapeuta por conduzir alunos e clientes, como também por estar no jogo, também vivenciando os desafios pessoais também. Então entendo por todos os ângulos, por isso eu busco trazer muito conteúdo para vocês aqui, entendendo essa dificuldade, essa dinâmica, para facilitar a caminhada de vocês. Lembrando que para facilitar ainda mais, eu busco trazer também encontros mensais lá no grupo VIP, no grupo da família HQI, que são encontros pelo Google Meet, onde nós podemos ter uma interação melhor. Tá? Então sempre eu marco os encontros uma vez por mês, onde você pode trazer sua questão. Então acompanhe minha agenda, que se você não está lá no grupo VIP, entra lá para você receber informações sobre a minha agenda. Eu costumo divulgar aqui também, mas lá no grupo você recebe tudo em primeira mão, tá? Então quem quiser participar e não está lá, pode mandar mensagem no privado ou pode escrever nos comentários aí, quero participar do grupo VIP, beleza? Bom, então recado dado, vamos lá. Bom, uma premissa que eu costumo trazer do trabalho, e uma frase que eu sempre estou trazendo aqui, então eu trago essa frase nos outros encontros e hoje eu gostaria de explorar ela um pouco mais. Já tem Despertar também, onde eu já falei sobre isso, periodicamente eu vou atualizando o tema aqui com vocês, tá? Que é: nasce um dilema, nasce um problema. Por que nasce um problema? Todos os... eu vou chamar de problema, tá? Mas não necessariamente pode ser um problema. Porque vamos chamar de problema uma situação desagradável que você não gostaria de passar, seja com a sua saúde, seja com o seu financeiro, no seu relacionamento. Por quê? No final das contas, problemas também são oportunidades de crescimento. Vai depender como que você vai passar pelo evento, pela experiência. Tá? Então, por isso que eu chamo de problema para ilustrar, porque
é o que a maioria das pessoas na prática denominam como uma situação complicada, difícil, mas depois que ela passa, quantos problemas vocês passaram lá atrás, no passado, e depois você, nossa, ainda bem que isso aconteceu comigo. Claro que isso não precisaria de acontecer, pois nós seguimos uma linha da vida caminhada para a evolução e o crescimento. E nós tendemos a crescer, seja pelo amor ou pelo rigor. O rigor nós podemos chamar de problemas. Então, por isso que tudo depende do ponto de vista. Então, estou denominando de problema, mas não do ponto de vista de um cenário pessimista, tá? Porque os problemas também são oportunidade de crescimento, vai depender de como que você vai passar por ele. Quando você começa a entender as regras do jogo, por mais desafiador que seja, você vai surfar nesses problemas. Imagina que a vida é como se fosse o mar. Tem vezes que o mar está calmo e tem vezes que o mar está agitado. Então, o mar está apenas sendo o mar, assim como a vida está apenas sendo a vida. Tem gente que prefere entrar no mar agitado para se divertir surfando na onda. Então, você pode desfrutar. Qual que é o diferencial? É a sua habilidade e entender que o mar está apenas sendo o mar. Então você pode desfrutar do mar quando a água está calma, boiando, curtindo ali um mar tranquilo, e você já entendendo que vai ter dia que ele está agitado, você pode curtir isso também, pegar uma prancha e surfar ali, aproveitar essa agitação. Ou seja, o mar está apenas sendo mar. Se você entende a natureza do mar, você vai desfrutar tanto quando tiver agitado, quando ele estiver calmo. O mar não vai se adequar a você, ele não vai ficar apenas calmo ou apenas agitado, ele vai ser o que a natureza dele é, e você entendendo, você então pode desfrutar das duas coisas. Assim é a vida ela é calma, às vezes ela é agitada, ela está apenas sendo a vida. Se você está à deriva, assim como no exemplo do mar, vem uma onda e te afunda. Se você está ali curtindo, esperando só o mar calmo, quando ele estiver agitado, você vai sofrer as consequências dele. Se você já entende, você vai curtir e surfar ali na onda. Assim é a vida. Quando você está na sua parte calma, você pode aproveitá-la e desfrutar desse movimento, e quando está agitada, você pode utilizá-la como fonte de crescimento, aprender com isso e desfrutar do processo. É a mesma coisa que uma pessoa vai fazer uma viagem, né? Então ela vai fazer uma viagem, ela só pensa no destino final, sendo que você pode desfrutar durante o caminho também. Então assim é a vida. As pessoas ficam buscando sempre objetivo e não curtem o processo, mesmo que seja um desafio. Então por isso que é importante você entender, e quis trazer essa colocação no início, também para a gente quebrar um pouco essa ideia, essa visão sobre os problemas, tá? Para não ter apenas uma conotação ruim ou negativa. Você entendendo, assim como o exemplo do mar, você pode surfar nos seus problemas também, para crescer e ficar cada vez mais forte. Então, nasce um dilema, nasce um problema. Vamos chamar então esses problemas dos desafios em desequilíbrio. Por que isso começa a acontecer? Vamos lá. Primeiro precisamos entender a natureza da nossa consciência, tá? Nós temos um corpo físico que é pilotado por uma consciência, seja consciente ou inconsciente. Essa consciência, essa sua consciência que está dentro do seu corpo físico, que anima o seu corpo físico e que faz escolhas e que cocria a sua realidade e que desliza pela vida e pelas experiências, pelos momentos no qual você vai vivenciando, passa pelas escolhas que você faz ou deixa de fazer. Então tudo que você faz ou deixa de fazer passa pelas escolhas que a sua consciência vai tomando. Consciência consciente, ao longo parece que ficou um pouco redundante, né? Mas é justamente isso, a sua consciência, consciente ou inconsciente, vai tomando consciência dos eventos no qual você vai vivenciando. Então, quando a pessoa está inconsciente, ela apenas reage aos estímulos que tem dentro da sua consciência. E esses estímulos são as informações que você vai armazenando ao longo da sua experiência. Então é como se a sua consciência fosse um HD gigante que vai armazenando, sendo formatado
com o que você acredita, com a experiência que você vivenciou, com a experiência dos seus ancestrais, que é o que você herdou. Tem até um despertar consciente sobre a hereditariedade também, que eu falei recentemente, sugiro que você dê uma olhada lá depois. Então todas essas informações vai alimentando a complexidade da sua consciência. Então você vai expandindo, tá? Então seja através de problemas ou seja através da fluência. Então essas experiências dos seus ancestrais, a experiência que você já decodificou, as crenças que são as verdades que você acredita ou não, independente se é uma verdade absoluta ou não, o que você acredita complementa a sua consciência, as emoções, os sentimentos, a sua parte racional, intelectual do que você estudou, do que você aprendeu, do que você viveu, tudo isso vai completando a sua consciência. O que nos diferencia dos outros animais no planeta é a nossa parte racional, a nossa parte lógica, racional. Essa parte racional, ela busca compreender tudo. Então nós viemos com um mecanismo de fábrica que nos estimula a compreender, a estudar, a aprender, a crescer, a buscar esse conhecimento de forma automática. Então, por isso que o ser humano ele tem uma sede de conhecimento, e quem busca o autoconhecimento, estudar, aprender, tende a crescer com mais facilidade, porque quando você reprime a necessidade de aprender, você está indo contra a sua natureza. Então, nós seres humanos, o que nos diferencia dos outros animais é a nossa parte lógica e racional. Nós buscamos lógica em tudo, tá? Nós até temos sentimentos, que é a nossa parte que representa a sobrevivência da espécie, é a nossa parte que, para você fazer escolhas embasadas na emoção, é a que nos permitiu sobreviver a nossa espécie ao longo do tempo. Se nós fôssemos apenas agir de forma racional, sem a parte emocional, era o que nos distanciaria da nossa intuição. Por isso que uma máquina ela é apenas lógica e racional. Ela não tem a parte emocional, ela não tem a parte intuitiva. Assim como os animais só tem a parte emocional, não tem a parte racional de analisar. Então nós temos essa vantagem por um lado e a desvantagem pelo outro. A desvantagem está quando isso está em desequilíbrio, tá? Então você unindo, equilibrando a sua parte racional e emocional, é aquilo que te faz crescer, é aquilo que fez a nossa sociedade crescer de uma forma coletiva, né? Então quando nós usamos esses dois movimentos, quando entramos em desequilíbrio é onde que vivenciamos os problemas. Só que o dilema não é só um dilema entre razão e emoção, tá? É um dilema entre as personalidades. Como eu disse, nós somos seres racionais buscando lógica. Então você é programado para encontrar lógica em tudo. Sabe aquela criança quando entra na fase do porquê? Por que isso? Por que aquilo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ela está buscando lógica, ela está buscando compreender, ela está buscando tentar entender. Só que isso não é só a criança, nós como adultos também. Então toda situação, toda experiência que você passa, a sua consciência quer encontrar uma lógica para aquilo, tá? E essa lógica seja para questões corriqueiras, questões simples ou questões que tenham maior relevância também, tá? É para tudo. Então se a pessoa tem um problema financeiro, não, por que nada dá certo na minha vida? Se a pessoa tem um problema de relacionamento, você pode olhar, quando você começa a ouvir o seu diálogo mental, vai vir sempre uns questionamentos. Não, por que as coisas não dão certo? Por que eu não encontro alguém? Por que eu não melhoro? Por que eu adoeço? Por que é isso? Por que aquilo? Por que fulano não gosta de mim? Então as pessoas sempre buscam lógica para isso. Quando ela encontra uma resposta, a conta fecha, ela agregou informação, ela aprendeu, ela entendeu. Quando ela não encontra resposta para aquilo, o inconsciente fica processando aquilo o tempo inteiro, buscando uma resposta. Aí é onde que nasce os dilemas, tá? Então vamos lá. Uma criança que a mãe, vou trazer um exemplo aqui para ilustrar. Trouxe aqui uma análise um pouco mais técnica, vamos trazer um exemplo prático disso, tá? Como é que a pessoa busca uma lógica, onde é que nasce um dilema e onde é que nasce esse problema? A mãe batia. E aqui, quando eu vou trazer um exemplo, tá? Não vou entrar no juízo de certo ou errado, se devia fazer ou não, e nem sendo condizente com quem fazia ou deixava de fazer, apenas para ilustrar, tá? Isso aqui nós vamos analisar no ponto de vista de uma análise terapêutica, ok? Então, a mãe batia no filho. Por que dois filhos que apanham da mãe
têm resultados diferentes, sendo que vivenciaram os mesmos exemplos. A diferença é qual filho que aquilo virou um dilema, que consequentemente virou um problema, ou qual que encontrou uma resposta para aquilo. Vamos supor que aquele filho que apanhou, ele elaborou a experiência em apanhar. Ele falou assim, minha mãe me bateu, vamos lá, tá só ilustrando como que ele pode ter elaborado, porque ela não está num bom dia, porque ela quis me dar uma boa educação. Por mais que naquele momento ele tenha tido algum sofrimento, ele tinha tido alguma situação que ele elaborou de uma forma negativa, ele elaborou e fechou a aba, tá? Fechou a caixinha ali de pergunta na consciência dele. Aquilo foi apenas um fato, virou uma experiência. Agora, se ele começou a entrar no dilema, ele ficou assim, nossa, minha mãe me bateu. Por que minha mãe me bateu? Aí começa a procurar respostas. É porque ela não gosta de mim. Porque minha mãe é ruim. Porque... Então já começou a abrir várias caixinhas. E depois ele não fechou nenhuma. Aquilo ali vai virar um monte de dilema na consciência dele. E essas caixinhas que foram abertas, esses dilemas que foram abertos, essas perguntas sem respostas, o inconsciente dela vai projetar em outras áreas da vida, buscando essa resposta. Então, se a pergunta ali foi, minha mãe não me amava porque me batia, será que minha mãe me ama? Minha mãe acho que não gosta de mim. Ficou uma pergunta que foi fragmentada na consciência dela, agora ela vai encontrar várias pessoas que vai agir com ela de forma parecida com a da mãe. Na verdade, ela vai vivenciar várias situações diferentes. Só que aquela que não encaixar nesse roteiro, nessa narrativa, vai passar despercebido. É a mesma coisa quando você, por exemplo, decide comprar um carro X, de uma marca tal e de cor tal. Você, quando anda na rua, passa vários carros na sua frente. O que você quer comprar e o que você não gostaria. O que você não quer comprar, você vai passar despercebido. Agora, o seu inconsciente vai ter um alerta naquele que você quer. E você vai ver mais vezes desse carro. Tem a questão da sincronicidade, onde você vai emaranhando e criando a situação e atraindo? Sim, existe. Só que também existe a situação onde que você já passou por esse carro, só que você não via. O fato de você tomar consciência toda vez que você passar pelo carro que você quer comprar, ele vai se destacar. E aí você vai achar que está vendo mais dele, mas você já via esse carro. E você também já vê outros carros, só que como o seu inconsciente não ligou o holofote para aquele carro antes, passava despercebido. A partir do momento que você decidiu comprar aquele carro, você vai tomar consciência, vai ter percepção maior daquele carro, e aquilo vai enaltecer. Tá? A mesma coisa acontece com problemas. Então, se você sentir ali que a mãe não amava e fragmentou e começa a nascer aqueles dilemas, você provavelmente ao longo da sua experiência aonde você não se sentir amado. Porque é o alerta que a sua consciência, onde ficou aquela pergunta, minha mãe não me ama, aonde você vai projetar aquilo em outras situações corriqueiras do dia a dia. E vai usar aquilo como justificativo para tentar encontrar resposta para aquela pergunta que não encontrou resposta lá atrás. E ali vai nascendo os dilemas. E, consequentemente, cada vez que você encontra pessoas que vai preencher essa narrativa da pergunta que não teve resposta lá atrás, o que vai acontecer? Problemas. E cada vez aquilo vai reforçando e vai indo, e vai virando uma bola de neve. Por isso que as pessoas tendem a ter mais problemas, ou de saúde, ou de relacionamento, conforme a idade vai passando. Por quê? Porque o problema anterior já é suficiente para criar esse daqui. Agora você, vivenciando esse, por causa desse, já tem duas informações desse mesmo problema. Então você começa a aumentar o campo de probabilidades. Por isso que quem tem um martelo, todo problema é prévio. Então uma pessoa que tem acúmulos de rejeições, a probabilidade dela vivenciar uma rejeição é muito grande. Por quê? A experiência na qual ela vai vivenciar, a probabilidade dela ou atrair alguém para rejeitá-la, ou a probabilidade dela interpretar o movimento como rejeição, talvez até nem sendo a intenção da pessoa. Por isso que eu falo que o trabalho é livre de julgamento. Porque, como eu disse, quem tem um martelo, todo problema é prévio. Por isso que nós não avaliamos no processo terapêutico, por exemplo, nós não vamos avaliar o fato e sim como ele aconteceu, e sim como você interpretou.
Porque racionalmente, talvez uma parte sua fragmentada vai fazer uma análise coerente. Fala, não, a pessoa não teve essa intenção, ou não foi bem assim que aconteceu. Mas se no seu ponto de vista, por isso que nasce um dilema, nasce um problema, uma dessas personalidades interpretou dessa forma, essa personalidade está contribuindo à probabilidade do próximo evento. E por isso os problemas tendem a se aumentar. Por isso que eu sempre falo, se a pessoa não está consciente, ela não age, ela apenas reage aos estímulos. Então ela vai acumulando situações ao longo da experiência por causa daquilo que ela foi acumulando, dos dilemas que foram criando ao longo da experiência dela. E por que nasce um dilema, nasce um problema? É o exemplo que eu costumo trazer aqui de um ônibus. Imagina um ônibus, só tem um volante com vários motoristas dirigindo. Se tivesse só um motorista dirigindo esse ônibus, não tem dilema. Ele está convicto do caminho no qual ele quer seguir. Ele quer ir para frente a 200 km por hora, a 80, 60, com a porta aberta. Ele fez a escolha dele e ele vai conduzir o ônibus de acordo com a escolha que ele fez. Agora, imagina a seguinte situação. Existem vários motoristas lá dentro desse ônibus. O que vai acontecer? Cada um com uma vontade diferente. Um quer virar para a direita, outro quer para a esquerda, um quer ir para lugar nenhum, um quer ir de ré, um quer com a janela aberta, outro com a janela fechada. Ou seja, criou dilemas dentro desse ônibus. Então, o que vai acontecer na prática, quem olha de fora? Vai ver o ônibus subir no passeio, bater no fio, bater no poste, encostar, arranhar, porque existe dilemas dentro dele, porque não sabe para onde quer ir. E cada um que vai escolhendo ali durante aqueles, para um volante só pilotar, enquanto um ganha no grito, um vai para cá, a hora que o outro, não, agora eu quero ir para cá. Isso é o que acontece com as pessoas que estão em dilemas. Só que as pessoas normalmente costumam olhar apenas para o óbvio. É óbvio que é prosperidade financeira, que é um relacionamento, que é saúde, só que isso é uma personalidade fazendo escolha. Quando tem outras personalidades, por mais absurdo que pareça para a parte racional, elas estão em dilemas. A personalidade que é totalmente contrária da vontade da parte racional, por mais absurdo que seja, ela tem os seus motivos. Uma pessoa que, por exemplo, busca um equilíbrio no relacionamento, encontrar alguém, na prática ela não consegue, ou quando consegue ela sabota, é porque tem uma personalidade que não quer. E essa personalidade que não quer pode ser um motivo, muitas vezes, irracional, porque pode ter um cunho emocional. Por exemplo, uma pessoa que sofreu em relacionamentos anteriores, a forma que ela encontra de não sofrer num relacionamento é não tendo nenhum. Então vai ter uma personalidade que morre de medo de ter um relacionamento, para não sofrer o que já sofreu nos relacionamentos anteriores, ou para não reproduzir o que a mãe sofreu na mão do pai, ou o pai da mãe. Então ela tem o seu porquê. Só que, a mesma forma que essa personalidade ela sofreu em relacionamentos ou experiências próximas anteriores, e é o que justifica ela não se relacionar, tem uma personalidade que sofre por estar sozinha. E essa personalidade está buscando alguém. Já nasceu um dilema, o que vai acontecer? Problema. Por que problema? Porque como tem uma parte que quer um relacionamento e a outra parte que não quer relacionamento, independente do resultado vai ser um problema. Porque a personalidade que está querendo um relacionamento, quando ela conquista, vai ser um problema para a personalidade que morre de medo de sofrer de novo aquilo que ela já sofreu. Então essa personalidade é um problema, está se relacionando, ela vai sabotar. Da mesma forma que, se é ao contrário, a personalidade que está sofrendo estando sozinha, se ela ganha no grito, também vai sofrer. Então, por isso que a pessoa não fica satisfeita com a realidade que ela tem, seja estando com alguém ou estando sozinha. Isso aqui eu estou trazendo um exemplo do relacionamento, tá? Mas isso aqui se aplica ao financeiro, porque tem uma personalidade que ganha dinheiro, a outra não quer, por mais absurdo que seja. Uma personalidade está doente e quer se curar, mas tem uma personalidade que insiste, tem o seu porquê em continuar doente. Nem que seja para evitar um problema, para ter um ganho secundário, para ter a atenção de alguém, por mais absurdo que seja para outra personalidade. Então, ou seja, independente do resultado, ela não está satisfeita. Nasceu dilemas, nasceu problema. Então, qual que é a ideia? As pessoas passam a vida tentando apenas reagir ao estímulo. Quer relacionamento? Aí fica tentando até conseguir. Quando conseguiu a parte que não quer, vai lá, sabota. Aí depois que sabotou a outra parte, que alguém fica insatisfeito e vai só oscilando. Por isso que a vida fica parecendo um ping-pong. Qual que é o ideal? Você resolver os dilemas. Trabalhar tanto o porquê da parte que quer
ter alguém, quanto o porquê da parte que quer ficar sozinha. Porque aí você o quê? Rompe o dilema. E aí é onde você vai ficar satisfeito, independente da realidade. Porque não existe certo ou errado, bom e mal. Isso é só uma conotação dual que a nossa consciência vai polarizando. Quando você rompe os dilemas, você está bem, independente da sua situação. E aí é onde que você pode fazer uma escolha consciente, desassociada dos dilemas. Se você não tem o dilema, vou trazer aqui no exemplo do relacionamento, se você está sozinho, você não vai sofrer com isso. E se você está com alguém, você não vai sofrer com essa pessoa que você está. Não tem dilema, você pode escolher. Então, por isso que não importa a escolha que você faz, importa é a conotação, o porquê, o motivo pelo qual você faz ou deixa de fazer. Uma coisa é você escolher estar dentro de um relacionamento para somar por equilíbrio. Outra coisa é você estar no relacionamento porque você tem medo de estar sozinho. Você tem que estar no relacionamento porque você está com medo de ser julgado pela sociedade. Eu tenho que ter um relacionamento para a pessoa ter que cuidar de mim porque eu não me acho suficiente de cuidar sozinho. O porquê está comprometido. Percebe? Então você pode até buscar ter um relacionamento, mas por um porquê não envolvido, associado a um trauma do passado. Por isso que pessoas que trabalham, por exemplo, vamos trazer agora o exemplo da área profissional. Pessoas que trabalham na mesma área, oferecendo o mesmo produto e serviço, sujeito às mesmas variações do clima, do geográfico ou da economia, e as duas pessoas têm resultados diferentes, fazendo a mesma coisa. Qual que é a diferença? O porquê. Um talvez saia de casa para trabalhar para uma real satisfação pessoal e profissional, sem estar preso em dilemas. Outro está saindo de casa porque não aguenta a esposa enchendo o saco e ele sai para poder ficar livre da esposa. Ou sai porque tem que provar para alguém que deu certo. Aquele pai, aquela mãe que desacreditava dela, então eu vou dar certo para esfregar na cara deles que eu dei certo. O porquê está comprometido, mesmo fazendo as mesmas ações. Ou seja, está preso em dilemas. Por isso que nasce um dilema, nasce um problema. Então, quando você for fazer escolhas, se questione para você dar lógica àquela pergunta que não teve respostas. Claro que você fazendo isso, você vai encontrar um monte de trauma lá atrás, né? Aí, para isso que serve a terapia. Por isso que eu busco trazer a combinação, que eu acredito ser a combinação perfeita. Autoconhecimento e terapia. Não adianta você entender tudo se você não tem uma ferramenta prática para poder elaborar tudo isso. Você vai ficar com um monte de conteúdo lógico, racional, entendendo um monte de coisa com o seu emocional desequilibrado. Não adianta você fazer um monte de terapia, cuidar do seu emocional, sem trazer razão, lógica e conhecimento para aquilo. Então, quanto mais você conseguir unir as duas coisas, tá? Mais fácil vai ser a sua caminhada, porque você vai estar livre para fazer escolhas conscientes e diferentes. Pegaram? Então, esse é o recado de hoje. Mas não sei se ficou muito confuso, porque o assunto, como eu disse, é muito claro na minha cabeça, que eu trabalho com isso o dia inteiro, né? Quando eu não estou conduzindo um aluno, conduzindo uma aula, conduzindo um cliente, eu estou me analisando e refletindo sobre as minhas questões. Então, isso já faz parte do meu dia a dia. Então, não sei como funciona isso para você no seu dia a dia. Por isso que eu conto com o seu feedback, com a sua dúvida, com a sua pergunta, tá? Isso ajuda muito para que eu molde a linguagem do conteúdo para você. Esses encontros aqui do Despertar Consciente servem para isso. Então fique à vontade de deixar a sua dúvida, seu questionamento, sua pergunta, sua questão, tá? Que vai ser um prazer interagir com você. Na sexta-feira estou de volta às 8 horas da manhã, trazendo mais conteúdos aqui para vocês. Se ficou um pouco complicado, se você quer uma parte mais técnica, um outro encontro com mais exemplos, é só deixar seu comentário que eu vou moldando o conteúdo de acordo com a sua necessidade. Vai ser sempre um prazer trazer essas informações aqui para vocês. Beleza, pessoal? Beijo carinhoso para vocês, gratidão aí pelo carinho, pela participação de cada um de vocês. Nos vemos aí sexta-feira às 8 horas da manhã com mais um Despertar Consciente. Até lá!